Fala, nação santista, como vocês estão? O Santos estressou vocês hoje? Hoje não. Meu nome é Gabriel Zupo do canal Sincero Santos. Não esqueçam de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo e ativar o sininho. E para você que tem Instagram, seguir o canal Sincero Santos, tudo junto, sem espaço. Lembrando que lá eu tenho a parceria com a página Torcida Alvinegra, onde faço uma live semanal com resumo da Semana do Santos e também tiro as suas dúvidas. Bom, gente, o tema de hoje é um misto de informações junto com um debate. Por que desse tema? Porque no fim de semana saiu a informação que o Santos está negociando com o Miguel, ex-Fluminense e ex-RB Bragantino, e também o Santos sonda o meio-campo Johan, que estava no Bragantino, mas pertence ao Atlético Mineiro. Inclusive, nesse momento que os clubes estão se reapresentando para a próxima temporada, ele já se reapresentou no Atlético Mineiro. Então, assim, além dessas informações, eu venho aqui analisar qual seria melhor para o Santos contratar. Porque o Santos, a gente sabe que já está freando as buscas e pensando em utilizar o Soteldo no meio improvisado, ao invés da posição de ofício dele, que é a ponta esquerda. Mas apesar do Santos ter freado as buscas, isso não quer dizer que o clube parou totalmente de procurar reforços. O clube ainda tem em mente em trazer um meia e também um atacante, principalmente se for um centroavante para a reserva do Marcos Leonardo quando ele não estiver à disposição do treinador Odair Hellmann. E outra coisa, eu sei que vai ter muita gente falando, por que não traz o Miguel e o Johan? Porque aí você traz o titular e o reserva. Bom, gente, eu tento ser o mais realista possível e eu vejo que se o Santos trouxer um, não vai vir o outro. Então, ou é Miguel ou é Johan. Então, para começar, vamos falar do Miguel. O Miguel, que está livre no mercado, tem 19 anos, jogou no Fluminense e RB Bragantino, como eu citei. Na sua carreira são 45 jogos e apenas 2 gols. Os fatores positivos da contratação do Miguel, ao meu ver, é que ele está livre no mercado, é um bom jogador e também o fato dele ser muito jovem. Então pode ser aquela questão que o Santos não vai pagar nada na questão de pagar uma multa rescisória para trazer o Miguel, pode lucrar com uma futura venda. Um lado que fica muito no meio termo é que se você colocar o nome do Miguel no SofaScore, ele coloca que o Miguel não tem nenhum ponto forte notável no seu estilo de jogo e também não tem nenhum ponto fraco notável. Isso quer dizer que o jogador é bom, mas também não é aquele cracaço, aquele famoso não é nada demais. E o ponto negativo que fica é que ele foi tratado no Fluminense como se fosse uma joia. Quando o Santos teve o interesse nele a primeiro momento, quando ele estava no Fluminense, ele era tratado como cracaço. Só que assim, se ele era tão craque como falavam, por que ele não se firmou no Fluminense e por que ele não se firmou no RB Bragantino? É uma coisa que a gente tem que se questionar. Será que foi o temperamento? Será que é um jogador que tem um ego lá em cima? Será que é um jogador que joga menos do que falam? Então é uma coisa a se pensar em relação ao Miguel. Agora passando para o Johan já tem 29 anos, tem 264 jogos como profissional e 33 gols. Ele passou pelo Flamengo de Guarulhos, depois do Flamengo de Guarulhos ele foi para a Chapecoense, da Chapecoense para o rival da Barra Funda e depois para o Atlético Mineiro, onde foi emprestado para o RB Bragantino e agora está de volta ao Atlético Mineiro. O Johan é um jogador um pouco mais calejado, não é um jogador tão jovem, então o Santos teria que contratar o Johan só com o pensamento de elevar o seu nível técnico, ok? Por causa de 30 anos, dificilmente o Johan seria vendido. Só se fosse para o mundo árabe, que geralmente jogadores que estão em fim de carreira vão para fazer o seu pezinho de meia antes de encerrar a carreira. Pontos fortes do Johan. O Johan é um bom jogador, só que as suas principais características que fazem ele ser um bom jogador é o chute de fora da área, ele é bom de bola parada e também, além de jogar de meia, ele pode jogar na ponta direita. E é um jogador que tem um bom toque de bola e tem um bom lançamento. Agora, os pontos negativos de uma contratação do Johan. Na questão do Johan, eu vejo dois pontos negativos. O primeiro
Ele, quando saiu da Chapecoense, todo mundo queria contratar ele no mercado, mas ele não se firmou tanto no rival da Barra Funda, assim como não se firmou no Atlético Mineiro. E na questão do Bragantino, ele teve esse certo destaque. Era um dos principais jogadores da equipe de Bragança. Só que se você pegar a carreira dele em times de mais expressão, de mais nome, ele não correspondeu. E outra coisa que pode travar uma possível negociação entre Santos e Johan é o valor, porque segundo o site SofaScore e também algumas matérias, dizem que o valor do Johan gira em torno de 3 a 4 milhões de euros. Então não é um valor que você pode falar, nossa, que jogador barato. Então, aí você começa a pôr na balança 30 anos, não correspondeu em times de maior expressão. Aí começa a pesar o valor. Agora, se fosse assim, vai vir o Johan, que foi muito bem no Atlético Mineiro, vai vir o Johan, que destruiu no rival da Barra Funda, vai vir o Johan, que vai resolver nossos problemas. Aí você pensaria em contratar sem menores problemas. Mas como eu falo sempre aqui, toda contratação tem os pontos negativos e os pontos positivos. E eu tento trazer aqui para vocês na questão de fazer um debate. Então, tanto o Johan como o Miguel apresentam pontos positivos e negativos. Só que se eu tivesse que escolher um para contratar, eu ficaria com o Johan. Apesar do Johan ter tido destaque em Chapecoense e RB Bragantino, não ter correspondido no rival da Barra Funda e ter oscilado no Atlético Mineiro, eu acho que seria uma contratação mais segura, que corresponderia à carência tanto de jogar na meia, como de jogador que tem a bola parada, e também vai ter o jogador que chuta de fora da área, que eu não sei esse remédio que deram para os jogadores do Santos, que eles acham que só vale gol dentro da grande área, porque é difícil ver jogador do Santos arriscando o chute de fora da área, e acho que o Johan supriria também essa carência. Então, por isso que eu escolheria contratar o Johan se eu tivesse que escolher alguém. Agora, na questão do Miguel, como eu falei, apesar dele estar livre no mercado, ser um jovem promissor, ele pode ser uma contratação que não pode render o que a gente espera. Como eu falei, se ele era tão bom assim, por que não ficou no Fluminense? Ele era tão craque assim, tão gênio, por que não se firmou no Fluminense? Ou por que não se firmou no RB Bragantino? Então, eu acho que o Miguel vem com um porém que deve ser analisado. E na questão do Johan, como eu falei, apesar de ter oscilado, eu acho que é uma escolha mais segura pelo que ele já entregou em outras equipes, tá bom? Bom, gente, o vídeo é esse aí. Tomara que vocês tenham gostado. Tamo junto, até a próxima e sempre Santos.